Estou aqui com os pedidos de oração. Vou aqui mostrar aqui para você aqui, ó. Estou com os pedidos de oração aqui. Eu vou estar queimando esses pedidos de oração em nome de Jesus, tá bom? Hoje é sexta-feira e a sexta-feira da libertação total. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir, para aniquilar as obras do diabo. Então vou aqui estar queimando os pedidos de oração da semana. Segunda-feira nós vamos começar o novo propósito de oração. Tá um pouco difícil aqui para pegar fogo, e olha que não está nem ventando aqui no monte, hein? Vamos lá, vamos tentar aqui novamente. Vou dar um jeito aqui de colocar aqui o celular aqui. Deixa eu colocar aqui em uma posição aqui. Eu possa usar as duas mãos. Ver se eu coloco aqui numa posição aqui que eu possa usar as duas mãos. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui uma posição aqui para poder usar as duas mãos. Acho que eu já encontrei aqui uma posição aqui. Deixa eu encontrar só uma posiçãozinha aqui. Pronto. Vou aqui queimar os pedidos de oração. Glória a Deus. Segunda-feira, dia 7, começa o mais novo propósito de oração. Queimando aqui, ó. Sendo consumido. Seja consumido todo o mal. Que haja resposta, meu Pai. Que suba a tua presença as orações. Que todos aqueles que solicitaram oração venham receber do Senhor a resposta. Resposta de cura, de libertação. Em nome de Jesus. Sejam consumados. Seja consumado como um fato consumado. Que seja trazido à existência. Que haja testemunhos, ó Pai. Que venham glorificar, que venham enaltecer o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus vivo, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Pois bem, os pedidos foram queimados. Você que me acompanha pelo WhatsApp, você já pode estar me mandando os nomes. Você também que me acompanha pelo Facebook, pode estar deixando nos comentários das minhas postagens. Pode estar também solicitando oração lá pelo Message. E você que me acompanha pelo YouTube, canal Denison Souza, você também pode estar aí deixando nos comentários o seu pedido de oração. Eu sei que vai chegar um momento que eu não vou ter como tomar nota do nome de todos. Mas enquanto eu puder, eu vou estar fazendo isso. Opa! Caiu aqui, mas eu segurei. Vou tentar colocar aqui no suporte aqui. Acontece. Pois bem. Eu quero nesse momento ler aqui uma palavra. Ler uma palavra ao teu coração. Quero ministrar uma palavra ao teu coração.
Quase que o celular cai, hein? Quase que o aparelho cai. Quase que cai. Ah, não caiu não. Caiu não. Vamos lá. Quero ler aqui uma palavra em Lucas. Lucas capítulo 11. Versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado, veja o detalhe, escute com atenção. Quando o valente guarda armado, então o valente ele tem que estar armado. Imagina um agente de segurança desarmado. Imagina. Não tem como, né? Não tem como se defender e nem defender a quem ele precisa defender. Então Jesus Cristo está dizendo, mas se eu expulso os demônios, então Jesus ele fala que ele expulsa. Se eu expulso, mas se eu expulso os demônios, se eu expulso, Jesus expulsa. Jesus não pede, muito menos implorar, né? Jesus não pede e muito menos implora para que o mal saia. Jesus ele expulsa. Jesus ele expulsa. Mas se eu expulso os demônios, quem são os demônios? São a terça parte dos anjos que vieram na rebelião com Satanás. Você conhece a história, né? Satanás outrora se chamava Lúcifer, ou pelo menos alegam que esse era o nome pelo qual o chamavam. E quando ele era Lúcifer, ele se rebelou. Ele trouxe consigo a terça parte dos anjos de Deus. E esses anjos que ele trouxe com ele na sua rebelião se tornaram os demônios, os espíritos maus, os espíritos malignos. Então por aí você já vê, né? Nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Numa guerra interrupta. Você já acorda em guerra. Você vai dormir em guerra. Você acorda em guerra, passa o dia em guerra e vai dormir em guerra. Essa guerra, ela é interrupta. Não tem pausa. Deus permite que haja pausa para mim e você. Porque nós somos carne, né? Estamos na matéria. Mas os anjos de Deus e os demônios, eles lutam, eles guerreiam constantemente. Sabe? Então os demônios são a terça parte dos anjos que vieram com Satanás na rebelião dele, né? Na rebelião que ele iniciou lá no céu. E depois de lá do céu ele veio para cá, para a terra, para causar rebelião aqui, né? E até hoje estamos vivendo, aliás, a humanidade, né? A humanidade perdida vive em rebelião em relação a Deus. Então Jesus ele fala, mas se eu expulso, então Jesus ele expulsa. Jesus ele não pede e muito menos implora para que o diabo saia, para que os demônios saiam. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, esse dedo de Deus, lá em Mateus, por exemplo, fala Espírito de Deus. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Quando o reino de Deus ele chega na vida de uma pessoa? Quando os demônios são expulsos. Após os demônios serem expulsos,
ou no momento que os demônios estão sendo expulsos, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele chega na vida de uma pessoa quando os demônios são expulsos. Porque enquanto os demônios não forem expulsos, o reino de Deus não é chegado na vida de tal pessoa. Não é chegado na vida de uma pessoa ou da pessoa. É necessário expulsar. Você sabe, né? Estamos tendo essa guerra, né? Esse conflito. Está havendo um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E é uma guerra, né? É uma guerra pelo poder. Eu não vou entrar aqui em detalhes, dizendo o porquê da guerra. Aliás, eu vou até entrar em detalhes sim, mas no detalhe, eu vou dizer sim o motivo. Algumas pessoas vão dizer que o motivo é por causa de recursos naturais, é porque a Ucrânia, né, ela faz parte da OTAN, né, da OTAN, ou da OTAN, esqueci agora a sigla, né, e se especula de que a Ucrânia ela pode colocar armas pode colocar armas nucleares, né, em seu território, e assim pode ser uma ameaça para a Rússia. Então, assim, se for ver pela geopolítica, nós vamos ter inúmeros motivos ou possíveis motivos para que haja essa guerra. Mas a principal razão, o principal motivo de toda a guerra no planeta, no mundo, porque existem várias guerras. Você está aí vivendo uma guerra aí na sua casa, na sua família. Eu tenho as minhas guerras pessoais. Cada um tem a sua guerra. Existe a guerra no sentido do indivíduo, a guerra individual, e existe a guerra no sentido coletivo. Mas tudo parte da guerra espiritual. Tudo parte da guerra espiritual. Então, o que está acontecendo lá na Ucrânia, o que está ocorrendo entre a Ucrânia e a Rússia, nada mais é do que um reflexo do mundo espiritual. Aliás, tudo o que está acontecendo no mundo, todas as desgraças, todo o sofrimento que ocorre com a raça humana, com os seres humanos, que acontece com os animais, com o planeta, tudo, todo tipo de destruição, de sofrimento, de dor, é por causa da guerra que está ocorrendo no mundo espiritual. Então Jesus Cristo ele fala aqui, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, por exemplo, lá atrás, há séculos atrás, quando se usava a expressão reino e não país, hoje em dia nós usamos muito essa expressão, né? Usamos muito esse termo, país. Mas na Bíblia até existe o termo país, até se utiliza bastante o termo país. Mas um termo, uma palavra que as escrituras se utilizam muito para se referir a um país é reino. O próprio Jesus Cristo ele disse, né? Que haveria o quê? Haveria nos últimos dias, nos dias que antecedessem a volta dele, reino contra reino, nação contra nação, país contra país, porque país, reino, nação são palavras diferenciadas para se referir a um povo de uma determinada região, de um determinado local do planeta.
Então a Bíblia usa muito esse termo, né? Reino. Você sabe, né? Os reinos, eles antigamente procuravam um invadir o reino do outro. Um reino tentava invadir o reino do outro. Um reino tentava tomar o território do outro. Então Jesus Cristo, quando ele fala que é chegado o reino de Deus, em outras palavras, quando eu expulso os demônios, então o reino de Deus toma aquele território, toma aquela localidade. Isso no sentido coletivo, né? Mas também tem no sentido individual. Quando um demônio ele é expulso da vida de uma pessoa, quando o mal ele é expulso, é expelido, ele é arrancado da vida de alguém, o que ocorre, o que acontece, é exatamente isso aqui, ó. É chegado o reino de Deus. A pessoa ela passa a ser propriedade de quem? De Jesus Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É chegado a vós o reino de Deus. Quando? Quando os demônios são expulsos. Não basta apenas a pessoa dizer, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou batizado nas águas, eu congrego na igreja A ou na igreja B. Não basta apenas dizer que é crente, dizer que é cristão, se, por exemplo, na vida sentimental, na vida amorosa, na vida familiar, na vida física, na vida emocional, na vida profissional ou financeira, ou na vida espiritual, sabe? Está, sabe, com alguma área da sua vida pendente, sabe? A pessoa olha para o casamento e vê a atuação do mal. Olha para as finanças, vê a atuação do mal. Olha para a família, vê a atuação do mal. Olha para a vida sentimental, para a vida amorosa, vê a situação do mal. Olha para a vida espiritual e vê a situação do mal, vê a atuação do mal. E quando é que a pessoa ela vê a atuação do mal? Por exemplo, na família, brigas, contendas, discórdias, desentendimento. Quando a pessoa ela vê, por exemplo, a atuação do mal no casamento, brigas, contendas, traições, desconfianças, separação, desrespeito. Quando se vê a ação do mal, ou a atuação do mal, a ação do mal na família, os pais contra os filhos contra os pais, a sogra contra a nora contra a sogra. Quando se vê a ação do mal na vida profissional, na vida financeira, tudo amarrado, nada anda, vida estagnada, dá um passo para frente, 10 para trás. Coisas que já eram para acontecer há 5, 10 anos atrás ainda, sabe, a pessoa fica ali naquela mesmice, nada muda, nada acontece, nada de novo ocorre na vida profissional, na vida financeira. A pessoa recebe o salário e parece que ela está recebendo o salário num saquetel furado, como diz a palavra. Então, tudo isso são indícios da ação do mal, são sinais de que o mal está presente. Na vida espiritual, a pessoa não consegue orar, não consegue ler a palavra, ou até lê a palavra, mas não consegue ter força para pôr em prática a palavra. Já não jejua como antes, já não busca a face de Deus como antes, sabe? A pessoa anda mais na carne do que no espírito. Aliás, a pessoa nem anda mais no espírito, praticamente só anda na carne. Mas eu oro, mas eu frequento igreja A, B ou C. Mas está levando uma vida de um religioso, de uma religiosa. Não está vivendo mais, sabe, no primeiro amor. Já não está vivendo mais de maneira fervorosa. Não é mais aquela pessoa quente,
fervorosa na presença de Deus. É uma pessoa, sabe, fria. Ou quando não é uma pessoa fria, é uma pessoa morna. E se é uma pessoa morna, a palavra de Deus diz, Jesus Cristo falando, hein? Vomitar-te-ei. Ou você é frio ou você é quente. Mas se fores morno, vomitar-te-ei, diz o Senhor. Então, muitas das vezes a pessoa, quando ela não é fria, ela é morna. Então são sinais de que os demônios estão o quê? Agindo naquela área da vida da pessoa. Então Jesus Cristo ele fala, mas se eu expulso os demônios, é para expulsar. Não é para pedir, muito menos para implorar. Tem gente que fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é para ficar implorando a Deus. Esse tempo já passou. Isso é coisa lá da velha aliança. É, ficar implorando. Tem um ditado, tem uma frase que diz assim, se o crente soubesse a força que ele tem, o diabo não iria fazer graça com ele. Aliás, eu ia falar do touro, né? Do boi, né? Se o boi soubesse a força que ele tem, ele não deixaria o homem dominá-lo. Mas é aquilo também, né? A palavra fala que Deus deu ao homem o poder de domínio sobre todas as criaturas. Então, por mais que o boi tente querer resistir, né? Não tem como resistir ao homem, até porque o homem tem, inteligência suficiente para dominar não só o boi, né? Mas o homem domina sobre o leão, domina sobre o elefante, né? Sobre o urso, enfim. Mas você entendeu, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Se o crente soubesse a força que ele tem em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, não deixaria o diabo fazer graça. O diabo ele tem feito graça na vida de muitos, de muitos. Infelizmente. Por isso o Senhor está trazendo essa palavra de despertamento. Mas se eu expulso os demônios, então Jesus ele expulsa os demônios. Pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando Jesus Cristo ele expulsa o demônio, então o reino de Deus ele toma posse daquela casa, daquela cidade, daquele bairro. Isso no sentido coletivo, né? Agora no sentido individual, né? No sentido pessoal. Quando o demônio ele é expulso da vida de alguém, Jesus Cristo ele vem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e faz morada. A vida da pessoa passa a ser o quê? Passa a ser propriedade do Senhor Jesus. Mas se eu expulso os demônios, Jesus ele expulsa os demônios através de você. Ele expulsa os demônios através de mim, através de nós. Nos nossos dias, porque Jesus não está aqui fisicamente. E ele disse, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão os demônios. Estes sinais seguirão aos que crerem. Você não crê em Jesus? Eu creio em Jesus. E é por isso que eu busco usar de autoridade. Que você tem que usar de autoridade para expulsar demônios. E como é que você usa de autoridade? Pedindo a Deus revestimento de poder, pedindo a Deus a armadura, né, espiritual sobre a sua vida. E como é que você adquire isso? Através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da santificação. A palavra fala, né? Seguir a paz, né? Seguir a paz e a santificação, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é pela santificação que você vê o Senhor, e não só apenas vê, mas também recebe do Senhor revestimento, unção, poder. Mas se eu expulso, Jesus expulsa, mas ele expulsa através de você. Estes sinais seguirão aos que crerem.
Quem crê em Jesus expulsa. Não fica esperando fulano, beltrano, cicrano para expulsar. Tem gente que chama o pastor, o obreiro, para expulsar. Mas, assim como o obreiro e o pastor aprenderam a expulsar, você também tem que aprender a expulsar. E você está aprendendo aqui. Eu estou te dando aqui o passo a passo. Oração, jejum, meditação da palavra, fugir do pecado. Entende? O que expulsa o demônio não é a oração, não é o jejum, não é a leitura da palavra, não é o louvor. O que expulsa o demônio é a sua fé. É a fé. Jesus Cristo sempre quando libertava, curava alguém, ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então é a fé. Lembrando que a fé é como um bolo. Para você preparar um bolo, existem ingredientes. Para você preparar um bolo, existem os ingredientes. E quais são os ingredientes para preparar esse bolo que nós chamamos de fé? Oração, palavra, jejum, meditação da palavra, louvor, se separar do pecado, renunciar às coisas erradas, confissão dos pecados, liberar perdão. Tudo isso contribui para que a sua fé aumente. E aí quando você for para determinar que o mal saia, imediatamente o mal vai sair. Porque a sua armadura espiritual vai estar tão blindada, você vai estar tão forte, tão poderoso em Deus, que o diabo, os demônios não vão resistir. É o que acontecia com Jesus Cristo, é o que acontecia com os apóstolos. Eles viviam uma vida de oração, de meditação da palavra, né, de santificação. Então, para encerrarmos aqui com esta palavra, para em seguida nós orarmos. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura. Para você tirar toda a armadura do diabo, para você quebrar o bloqueio, para você quebrar a defesa do diabo e jogar ele por terra, você precisa primeiramente colocar sobre si a armadura. Você não vai conseguir tirar a armadura do diabo, ou seja, destruir a defesa do diabo. Você não vai conseguir vencer o diabo se você primeiro não se vencer. Como é que você se vence? Como é que você vence a você mesmo primeiramente? Como é que você vence a sua carne? Através do jejum. E aí, através do jejum, da oração, da meditação da palavra, da santificação, você adquire de Deus a armadura poderosa. E assim, ao partir para cima do inimigo, partindo para cima do mal, você consegue tomar do inimigo a armadura dele. Entende? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-lhe, tira toda a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não tem como ficar neutro nessa guerra. Ou você parte para cima, ou você busca em Deus revestimento de poder, né, se veste com a armadura de Deus e em seguida parte para cima do inimigo e manda ali chumbo, né, manda ali fogo. Ou você faz isso, ou então não tem como ficar neutro, não tem como. Por isso que Jesus fala, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu fecho aqui a palavra para nós orarmos. Então, o que acontece? Não tem como ficar neutro. Não tem como. Não basta apenas dizer eu creio. Não basta dizer eu frequento igreja A, B ou C. Não basta. Não basta você uma vez na semana, ou 2 ou 3 vezes por semana, chegar lá no banco da igreja e ficar lá sentado ouvindo. Não basta, só isso não é o suficiente. Inclusive, para você vencer situações que estão
Sabe aquela situação, sabe aquele problema que está pendurando, sabe aquele problema que já dura há muito tempo na sua vida? Então, para você vencer, só indo na igreja, orar, só falar com Deus, não. O que eu estou passando aqui para você é batalha, é ensinamento de batalha espiritual. A palavra fala que Jesus Cristo, que o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Minha é a guerra, diz o Senhor. Deus, o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus da guerra. Ele é o Senhor da guerra. Se você for ler Apocalipse, você vai constatar isso. Você vai comprovar isso. Jesus Cristo, Ele é o general de guerra. Quando você entrega a vida para Jesus, entenda, quando a pessoa ela entrega a vida para Jesus, ela automaticamente, ela se inscreve, ela se alista ao exército de Cristo. Então não tem como você ficar neutro. Não tem como você ficar neutro. Não tem essa história de, porque eu oro, porque eu congrego, porque eu faço isso. Se você não jejua, por exemplo, alguns problemas você resolve na oração. Alguns problemas. Mas existem problemas, e Jesus Cristo ele disse, há castas de demônios que só saem através de jejum e de oração. Quem me acompanha já há algum tempo já percebeu isso, né? Ou quem tem me acompanhado já por algum tempo, ou me acompanha recentemente, já deve ter percebido isso. Poxa, esse pastor fala bastante em jejum. Mas tem que falar. Sabe por quê? Jesus ele disse que quando o noivo fosse retirado, aí sim, os convidados das bodas iriam jejuar. Enquanto Jesus Cristo não voltar, temos que jejuar. Enquanto nós estivermos aqui na terra, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus Cristo ele vai voltar. Porém, ainda que leve 100 anos para Jesus voltar, ainda que a gente passe a nossa vida toda aqui na terra e depois morra, volte para o pó. Enquanto nós estivermos aqui na terra, temos que jejuar. Temos que estar, se consagrando. E após se consagrar, partir para cima. Expulsar. Tem que expulsar o mal. O mal ele tem que ser expulso. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos determinar que o mal saia. Lembrando que basta determinar apenas uma vez? Bem, se eu determinei uma vez e o mal saiu, o problema foi solucionado, glória a Deus. Mas se eu determinei e o problema ainda permanece, o que eu vou fazer? Vou ficar de braços cruzados? Não. Eu vou determinar amanhã. E depois da manhã. E depois da manhã. Vou determinar todos os dias. Vou determinar de manhã. Vou determinar de tarde. Vou determinar de noite. Vou seguir a direção que Deus me der. Que o Senhor me der. Na sua palavra. Porque é assim que funciona. Aquilo que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer. Agora à tarde eu fiz. Um pouco antes de vir fazer esse vídeo aqui, eu fui fazer o que o Espírito Santo me direcionou. Me impeliu. Eu fui fazer o que Deus me ordenou fazer. Então fé é isso. Deus fala e você faz. Deus fala e você obedece. Você vai lá e executa a ordem dada. Porque lembra que eu falei ainda agora? Somos soldados do exército de Cristo. Fomos chamados para fazer parte do exército do reino de Deus. Jesus Cristo ele disse, se eu expulso os demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. Todo reino tem um exército. Todo país tem um exército. A palavra fala que a nossa pátria é celestial. Então, quando você entrega a vida para Jesus Cristo, você passa a ser um cidadão dos céus. E no reino dos céus, no reino de Deus, existe o exército do Deus vivo. Então, nesse exército, você tem que ser uma pessoa ativa,
Você não pode ser uma pessoa passiva. Você tem que ser uma pessoa ativa. Uma pessoa que parte para cima do problema. Lembrando que atrás do problema existe um espírito mau. Existe um demônio. Existe um ser maligno. E para você vencer, você precisa exatamente fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Orar, jejuar, se santificar, se separar das coisas erradas, liberar perdão, pedir perdão, se reconciliar com quem for necessário se reconciliar. É assim que funciona, é desse jeito. A fé sem obras ela é morta. Não seja, pois, apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, diz o Senhor.